Pessoal aí, tranquilão? Então vamos lá. Gente, qualquer pergunta, tanto aqui do Zoom quanto vocês aqui na sala, vamos deixar para o final, tá bom? Para fazer a exposição. E porque o pessoal não escuta, às vezes, vocês falando, daí fica no ar, né? Então, guarda a pergunta, alguma declaração, algo que vocês estão entendendo, aprendendo. E daí no finalzinho, eu creio que vai ter um tempo para a gente bater esse papo, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela. Tchan, tchan. Só está acessando aqui o computador. Vamos lá, vamos arrumando. Coloca aqui. Beleza? Aparecendo aí certinho? Valeu. Todo mundo vendo os slides? Vamos aprender juntos nessa boa aula que Deus quiser nós vamos ter. Gente do Rei Jesus, é o seguinte. Então, nós estamos trabalhando essa questão das promessas e cumprimentos. Existe um movimento atual, mas que é muito antigo, mas nesses dias tem ganhado também força, de que o Velho Testamento praticamente não vale nada. O Velho Testamento só tem umas leis malucas, umas leis rituais, e lá é um Deus muito irado, lá é um Deus que não é o Deus do amor, e muitas igrejas, pastores estão pregando, isso é um movimento antiquíssimo, tá? Os cristãos, no decorrer do tempo, há movimentos na igreja cristã que ignoram o Velho Testamento, dizendo que o Deus do Velho é mau. E hoje, atualmente, também existe esse movimento. Mas a nossa fé reformada, a nossa fé cristã, a nossa tradição, a nossa visão bíblica, a nossa visão hermenêutica, interpretativa da Bíblia, nós declaramos que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento ele é tão amoroso, se nós lermos realmente a palavra com bastante atenção, quanto o Deus do Novo Testamento. O Novo Testamento é o ápice desse amor, a revelação máxima de quem Deus é, porque o Novo Testamento mostra Jesus. E o Velho Testamento, desde Gênesis, e daqui a pouco eu vou pregar no culto das 11, e eu vou lembrar algo que está lá em Gênesis 3:15, que já é uma profecia messiânica, chamada de proto-evangelho, falando de Jesus. Então, todos os profetas, a lei, tudo era um sussurro, tudo apontava, tudo revelava Jesus Cristo. Então, o Velho Testamento, os Salmos, enfim, o Velho, os profetas maiores, menores, todos eles apontam, todos eles revelam o amor, a graça de Jesus Cristo. Aquelas guerras que foram, muitas delas, realmente guerras santas, tem muita gente que está falando que tem que fazer guerra santa. As únicas guerras santas que existiram foram essas aqui no tempo de Israel, que eram um contexto selvagem, era um contexto de formação, era um contexto bárbaro. A nossa sociedade ainda é bárbara. A nossa sociedade ainda machuca muito. As sociedades mais sofisticadas, sejam elas as europeias, né, e a própria América e Canadá, com toda a organização, e é muito boa a história deles, em um lado, muito feia em outro, mas são sociedades que machucam. São sociedades que estragam o coração de crianças, de homens, de mulheres em geral. Então, a nossa sociedade é doente, e só o príncipe da paz para poder curar o meu, o seu, o nosso coração. Enfim, mas aquelas guerras eram guerras santas, era um contexto, tinha uma história que mostra que ali, sim, o negócio era na espada mesmo que era resolvido. Hoje, a espada é outra, né? Naquele tempo já existia essa espada, mas estava sendo
formada, porque o ápice da espada, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia na espada, é Jesus Cristo. Ele é a espada, ele é o poder de Deus, ele é o evangelho. Preste bem atenção nisso. Para nós entendermos algo, e para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos de chaves hermenêuticas. O que são essas chaves hermenêuticas? Algo que a Bíblia, no todo, de Gênesis a Apocalipse, aponta. E eu queria dar duas chaves hermenêuticas que a Reforma e homens e mulheres de Deus, também de outras tradições ortodoxas, até mesmo católica, usam. É a chave do reino de Deus e a chave Jesus Cristo. Para você entender a Bíblia, você precisa entender, começar a entender que existe o reino de Deus, que existe um governo, que existe um Deus soberano que reina, e que toda a história está sendo escrita, está sendo movida, está sendo sustentada, direcionada, muito bem planejada por Ele. Ele é o máximo. Só Ele é Deus. Tudo bem? Reino de Deus. E a segunda, vou chamar de melhor, é Jesus. Jesus é que explica tudo. Jesus é a essência de tudo. Jesus é que mostra realmente o caminho, a verdade e a vida. É a chave para a gente entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, para entender não só os livros da vida, os livros que trazem vida, mas entender a própria vida. Quem não conhece Jesus, quem não descobriu essa chave, quem não teve um encontro com Cristo, não entende. Não entende a Bíblia, não entende o Velho Testamento, muito menos o Novo Testamento, e muito menos a história da vida, da nossa existência, o sentido da vida. Tudo bem, gente? Então, eu faço essa introdução para novamente colocar vocês que essa questão de promessas e cumprimento tem a ver com um Deus que sempre cuidou, falou, e que ele não mudou isso. E ele, desde o começo, ele tem uma proclamação, uma mensagem de graça, de amor, que começa na criação, Gênesis 1, e termina em Apocalipse, que é o novo céu e a nova terra. Ele criou um homem, esse homem se corrompeu, a natureza está clamando, está chorando, os animais, os campos. Aqui no interior de São Paulo tem aquelas tempestades agora de poeira, né? Aquilo lá acontece no deserto, gente. Estão desmatando tanto, mas tanto, destruindo a criação, desonrando a Deus, tanto, que está acontecendo um clima de deserto em lugares que eram cheios de árvores, que não era deserto. Isso quem está fazendo é um homem. Ah, pastor, mas isso aqui vai queimar tudo. Pode queimar, mas Deus vai fazer tudo novo. Não é por isso que eu não vou cuidar do cachorrinho, do gatinho, do leãozinho, da baleia, do camarão, não vou do macaco, do mico-leão, do meu próximo, de mim, do meu corpo. Tudo bem? Então vamos lá. Senão não vou dar aula, né? Estou fazendo uma introdução muito grande. Gente, eu quero trabalhar dois textos com vocês. O tema que foi proposto é a respeito de Moisés. E o Salmo 77, 20 mostra esse ministério de Moisés, esse pastoreio de Moisés. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Aqueles dois irmãos, Moisés e Arão, foram guias de Israel, foram pastores de Israel, cuidaram do coração do povo, ensinaram o povo, amaram o povo, lutaram pelo povo. Isso é ser pastor. Pastor é aquele que cuida da ovelha. Pastor é aquele que ama a ovelha. Pastor do jeito de Jesus é aquele que dá a vida pela ovelha. E eles também se colocaram nessa proposta de dar a vida pela ovelha. E eles deram a vida pelas ovelhas de Israel. Então, está claro para vocês que Moisés tinha essa missão, essa função, esse ministério pastoral, tá? Eu quero usar agora um texto de Deuteronômio 4, 32 a 40, que mostra para nós um resumo desse pastoreio, desse cuidado, desse ensino, dessa formação das ovelhas de Israel. Aqui está
um resumão do que Moisés fez, do que Moisés ensinou, do que Moisés provou, como Deus o usou. Ok? Vamos ler o texto? Deuteronômio, capítulo 4, 32 a 40. Pessoal em casa, tudo bem aí, Guilherme? Estão ouvindo certinho? Leiamos. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Moisés já começa falando assim, ó, será que alguma tribo, alguma nação tem uma história como a de Israel? Com certeza tem histórias lindas em todas as tradições. Mas como a de Israel, nananina não. Vamos lá. Que povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo? Como vocês ouviram? E continua vivo. Porque muitos diziam até que ouviam voz de Deus e eram sacrificados. E realmente ouvir a voz santa, a voz única, a voz que ouvido nenhum ouviu, se ouvir a gente morre. Porque ele é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Mas Deus é tão gracioso que falou com o povo e o povo não morreu. Deus falou com o povo da forma mais linda e o povo não morreu. O povo ganhou vida. E a forma mais linda que Deus falou foi Jesus. O que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer? Uma nação que não era uma qualquer, era a nação, a potência do mundo antigo, o Egito. E Deus tirou. Com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos. Conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos, Deus fez isso em alguma nação? Deus lutou, pelejou, levantou, falou, mandou pão caindo do céu, mandou água da rocha, mandou nuvem para proteger, como um guarda-chuva protege do sol, uma sombra, né? Fogo à noite, porque deserto é frio à noite, congelante às vezes à noite. E à noite ia fogo no meio do arraial de Deus, do povo de Deus. Quem fez isso? Que nação, que família? Conta uma história parecida. Tem histórias lindas, mas iguais a essa. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Gente, lendo essa parte aqui, não revela que Deus é amor? Não revela a graça de Deus? Não revela um Deus como o de Cristo que acolheu e acolhia e acolhe os fracos e oprimidos, os marginalizados? Porque Israel é uma das menores. Israel não tinha mérito algum. Israel era fraco. Israel era um povo nômade. Israel era uma tribo e que dividiu em tribos. Israel não tinha um governo. Israel não tinha uma constituição. E o pastoreio de Moisés Deus usou para promover isso, tudo isso e muito mais. Vamos lá. Do céu ele fez com que vocês ouvissem sua voz para discipliná-los. Deus disciplina os filhos que ele ama. Vocês têm dúvida disso? A nossa geração é uma geração mimada porque não tem disciplina. Porque os pais são fracos, não são amorosos e acham que ser amorosos é fazer tudo para o filho. E não é. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é Deus sobre tudo e todos. No mundo antigo e no mundo atual, criavam-se deuses do mar, do céu, do ar, da terra, do fogo.
Ele é o único Deus que controla e comanda todos esses outros, entre aspas, deuses, ídolos. Ele é o único. Não há nenhum outro. Obedeçam seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Ele encerra com a promessa da terra, do reino, que começa aqui e que vai para todo sempre. Eu não falei que a chave é o reino? Para a gente entender que existe um governo, que está destituindo todos os outros governos, e ele, assim como uma árvore do grão de mostarda, uma semente pequena vai se transformar numa grande árvore, assim é o reino de Deus. Vai tomar tudo isso aqui. Assim era Israel, uma nação pequenininha, e que virou uma nação linda, poderosa, que abençoou muitas nações, mas que também, infelizmente, abandonava o Senhor que os libertou. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouco da história do Moisés. Tudo bem, gente? Eu queria abrir para perguntas, mas não dá agora. Vamos lá. Aguenta a mão aí. Podem lançar pergunta aí, anota a vocês aqui que estão aqui. Quem tiver, já pode colocar no chat. Daí depois, no final, o Guilherme compartilha com a gente. Gente, então nós lemos essa exposição doutrinária, histórica, da ação de Deus e através também da vida do Moisés, na vida de Israel. Agora, por favor, vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei alguns aspectos da vida de Moisés. Enquanto eu for apresentando esses aspectos da vida de Moisés, eu gostaria que vocês pudessem ter uma chave hermenêutica na mente. Qual é a chave? A segunda que eu falei que é a mais importante. Jesus. Tenta fazer um link. Moisés, Jesus. Moisés, Jesus. Moisés, Jesus. Tá? Eu vou apresentar características bem humanas e até mesmo pecaminosas de Moisés. Mas até aí eu quero que você sempre faça esse link com Cristo. Vamos lá? Moisés, um severo, obstinado e mesmo assim humilde. A Bíblia fala que ele era um homem humilde, manso. Um homem que liderou um grande grupo de famílias escravas para fora do Egito com o propósito de transformá-las numa nação, mas não uma nação como as outras, uma nação sob o comando de Deus. O Moisés foi um mimado príncipe, diferente do príncipe da paz, Jesus. O mimado príncipe egípcio, ele aprendeu a ser manso. Ele aprendeu a ser humilde, com aquele que é manso e humilde, Jesus. Mas ele também foi um assassino. Vocês lembram dessa história, né? Ele matou um egípcio. Ele foi um assassino e procurado. Eu acho interessantíssimo, né? Deus usa na história do povo de Deus o principal personagem, um homem que não tinha facilidade de falar, ele era gago, um homem que tinha vários problemas, dentre ele assassino, um homem tão pequeno. E é esse homem que Deus usou para cumprir um propósito eterno e maravilhoso, formar uma nação, formar o Israel de Deus. Eles eram o Israel de Deus, e agora nós também, hoje, somos o Israel de Deus. Compreendem isso? Vocês são o povo de Israel, por causa do Filho de Israel, por causa do Messias de Israel, por causa de Jesus Cristo. Vocês são o povo de Deus. Moisés foi um mimado príncipe egípcio, um assassino procurado, e por fim o quê? Um membro de uma tribo no deserto. Ele foge, ele é acolhido por Jetro, ele casa lá com a filha do Jetro, mas ele era hebreu, ele era judeu, e trabalhando para o Deus dos hebreus, essa vai ser a história dele. O que Deus planejou, gente, os planos eternos de Deus, glória a Deus, não tem como fugir deles. Não tem como fugir da salvação que ele planejou antes do mundo. Não tem como fugir dos propósitos de Deus. Por isso, sempre, toda manhã, acorda e diz: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está fazendo o que tem que ser feito na minha vida. E eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver o propósito.
Eu quero viver os teus planos eternos. Deseje isso de todo o teu coração. Ele tentou lutar bravamente pela liberdade de suas convicções e acabou cometendo assassinato. Ele ficou bravo. Nós, às vezes, ficamos bravos e queremos lutar pelas nossas convicções e nós matamos muita gente. Graças a Deus, eu espero que ninguém tenha matado ninguém com tiro e nem com faca. Mas, infelizmente, alguns de nós já matamos com palavras. Matamos com o nosso desprezo. Matamos com tanta maldade que surge dentro de nós, que só Cristo pode tratar. Ele também, o Moisés, ele mostra que Deus é o herói da história. Mas Moisés é seu escudeiro. Assim como vocês. Um homem resistente e flexível, como uma bota velha ou uma sandália velha, ciente de seus muitos erros e falhas. Isso é muito bom. Decepcionado com a vida de tal modo que chegou a ponto de desistir do próprio caminho. E o caminho de Deus tornou-se a única coisa que importava. Ele teve crise. Não sei se ele teve aquela depressão profunda, mas ele teve problema, viu, aquele homem. E aquele homem amou aquele povo. E tem um momento que eu acho assim, acho que a palavra é esquisita, até. Mas isso mostra como que aquele homem amava aquele povo. Vocês lembram quando ele fala assim, Deus, pode riscar meu nome do livro da vida? Vocês lembram disso? Eu fico, como é que pode um homem falar, me tira do céu, me tira do paraíso, me tira do teu reino? Eu acho que ele tinha uma convicção que isso nunca ia acontecer. Porque ele sabia o quanto ele era amado. Mas ele amava aquele povo. E ele mostra muito o que Jesus fez por nós. Jesus pagou um altíssimo preço. Jesus foi ao Hades, ao lugar dos mortos, para buscar cada um de nós. Estão fazendo o link? Moisés e Jesus? Presta atenção nisso. Quando Moisés escreveu Levítico, a atitude de Moisés perante o Deus santo, 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 mudou de ignorância para terror. Isso acontece muitas vezes, gente. A gente fica aterrorizado. Não é aquele deslumbramento, aquela coisa boa, alegre. A gente começa a achar que Deus realmente é muito... Ele é muito santo. Ele é terrível. Mas a gente olha para a gente e fala, estou no sal. Como é que eu vou relacionar com Deus desse jeito, eu sendo que sou? Mas depois Moisés já foi aprendendo sobre o Evangelho. Porque o Evangelho nos torna limpos, lavados, aceitos. Tudo por causa do príncipe. Tudo por causa do primeiro pastor. O primeiro pastor de fato, de verdade, que é Jesus Cristo. E aí o Moisés começou a ficar fascinado e amando a Deus. Moisés, quando viu que aquelas fantasias utópicas estavam muito além da sua capacidade, decidiu que queria ficar sozinho. Eu coloquei aqui essa parte só para lembrar que ele queria desistir. Talvez como muitos de nós, às vezes, queremos desistir. Do chamado, da vocação, de andar com Deus, de ser de Deus. Decidiu que queria ficar sozinho e criar ovelhas para seu sogro. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu devia ter uns 13 anos, ou 12, quando eu vi o meu pastor pregar, e o meu coração queimava, e eu falava assim, eu quero ser pastor, né? Eu quero contar as histórias de Jesus, eu quero ajudar pessoas. E isso aconteceu com 17 anos, foi um marco na minha vida. Com 19 anos eu estava no seminário em Campinas. Com 23 eu estava pastoreando a igreja. E eu louvo a Deus por toda essa história. Mas eu confesso que houve momentos depois que eu ficava, acho que eu vou voltar para Itamonte. Lá para minha terra, lá para aquela cidadezinha de 12 mil habitantes, abençoada, cidade amada, né? Eu vou lá, ficar lá na fazenda do meu sogro, vou criar outro tipo de ovelha. Não porque eu estava triste com as ovelhas, não, gente, sabe? Que eu aprendi desde cedo a não reclamar da igreja. Pelo contrário, a igreja é a noiva de Cristo. Mas é porque eu não aguentava o meu próprio coração. O problema era aqui dentro, sabe? E eu ficava... Mas, graças a Deus, isso durava pouco e eu ficava deslumbrado com o pastoreio. Eu sei que ainda pode acontecer isso na minha história, né? Já vou fazer 24, né? 24 anos que eu sou pastor. Se Deus me der mais vida, né? Eu quero curtir isso, celebrar essa bênção que é ser pastor. Mas eu sei que vai ter momentos que talvez você, como Moisés, né? Vou criar ovelha para o sogro.
Mas Deus enviou para ser o grande libertador do seu povo. Nas leis de Deus, nas leis que libertam, nas leis que apontam para o Cristo libertador, nas leis que nós já tivemos essa aula aqui, que mostra que a lei maior é o próprio Cristo, porque ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. Agora, todos os dias de sua vida eram marcados por encontros com o glorioso e impetuoso Altíssimo. Esse homem aprendeu a orar. Esse homem aprendeu a ir para o monte orar. Esse homem aprendeu a ir para a tenda orar. Fechar a porta do quarto e orar. Esse homem aprendeu a orar, a caminhar com Deus. Que eu creio que é a grande questão, o grande segredo da minha e da sua vida que a gente precisa aprender. Eu tenho já falado com vocês que todo dia, quase de manhã, eu falo para Deus assim: Deus, me ensina a orar, me ensina a trabalhar. Eu sempre falo para Deus: Deus, me ensina a trabalhar. Trabalhar do jeito certo, porque tem um jeito certo de trabalhar. E a orar do jeito certo, tem um jeito certo de orar. Que tem a ver com amizade, com relacionamento com Deus. Moisés era um homem humilde, mas ano após ano de contendas e murmurações sobre sua liderança o desgastaram. Ele ficou cansado. Às vezes ele perdia a paciência. E uma vez ficou tão furioso que desejou crédito por algo que Deus estava fazendo. Ele bate na rocha, né? Ele fica chateado com o povo. Ele se perde. Naquele momento, seu ego custou a ele a chance de entrar na terra prometida. Algo que joga a gente no chão chama-se ego, soberba. Não dá para caminhar assim, gente. Não dá para caminhar olhando para o alto. Olhando para o alto, para Deus, sim, mas de joelhos. Entregues. Mas a gente precisa olhar para baixo, para o pequeno, para nós mesmos. Anda-se, caminha-se somente de joelho. Naquele momento, seu ego custou a ele a chance de entrar na terra prometida. Era essencial para Deus que um líder, que um pastor, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder mantivesse seu ego sob rédeas curtas. Sabe muita desgraça que a gente está vendo por aí, gente? Das igrejas? E se vocês ouvirem o culto das 11, a gente vai trabalhar, e também o outro das 19 vai trabalhar isso. Da onde procedem guerras e conflitos? Sabe da onde? É da cobiça, é do ego. Então, gente, Deus colocou Moisés no lugar dele. Que Deus coloque a gente no lugar nosso. Moisés escreveu a Constituição de um novo país. Hoje em dia, a Constituição é um acordo entre nós, o povo, sobre como queremos nos governar. Mas Deuteronômio é um acordo entre um rei, Deus, e seu povo. Deus escreveu a palavra dele no nosso coração. Deus nos deu a palavra dele de uma forma mais plena do que Moisés entregou os 10 mandamentos e todas as ordenanças. João, ele diz assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é logos, palavra. Quem que é a palavra? Quem é a lei? Quem é a palavra que dá vida e que muda a vida? Jesus Cristo. Moisés foi um sussurro de Jesus, gente. Gosto dessa frase. Moisés foi um sussurro de Jesus. As coisas do Velho Testamento são sussurros de Jesus. As leis cerimoniais, o cordeiro que era morto, o templo, as vestes sacerdotais, os reis, os profetas, Israel, tudo era um sussurro, apontavam para Jesus. Está claro para vocês isso? Se não tiver, daqui a pouco vocês perguntam. Bem, gente, eu coloquei algumas semelhanças entre Moisés e Jesus. E eu gostaria agora, nessa parte final, trabalhar isso. Vai ser rapidinho. Vamos lá? Moisés, semelhantemente como Jesus, foi vítima de tentativa de assassinato quando era criança. Vocês lembram disso? Tentaram matar. A irmã de Moisés, sabida, né? Colocou ele no cestinho e daí levou lá e a princesa do Egito achou. É bom ter irmã assim, né? Sabe, esperta. E ali ele foi criado como um príncipe. Igual o príncipe Jesus, o da manjedoura, que também, né, o Herodes tentou matar todas as crianças na época de Jesus. Tá vendo a história?
A história de Moisés já apontava para a história de Jesus? Foram enviados ao Egito para preservar suas vidas. Ambos, né, foram acolhidos no Egito. Pedro, José e Maria pegaram o menininho e, ó, vamos para o Egito. Que aqui Deus falou para ele. Moisés também foi para o Egito, cuidado pelo Egito. Jesus vai para o Egito para ser cuidado no Egito. Moisés, semelhante a Jesus. Ambos pastores, ambos guias. Claro que Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. É o supremo pastor. Moisés libertou Israel da mão dos egípcios. Não foi? Foi o libertador. E Jesus libertou você e eu das mãos do pecado, do diabo, do mundo. Nos deu vida, nos salvou. Ele é o libertador. Ele é o resgatador. A obra, o ministério de Moisés já apontava para o ministério de Jesus. Assim como Moisés libertou um povo, Jesus libertou o mundo. Tudo bem? O velho não aponta para o novo? O Velho Testamento não é amor? Não é graça? Moisés foi um sussurro de Jesus. Ambos jejuaram por 40 dias. Ambos eram homens submissos a Deus. Sujeitavam-se a Deus. Ambos eram homens de oração. Jesus ia para o monte orar. Depois do povo hebreu ter pecado ao fazer o bezerro de ouro, Moisés ofereceu sua vida pela salvação do seu povo. Aquilo que eu falei que eu achava estranho demais. E Jesus também ofertou a sua vida para a salvação de todos nós. Moisés apontava para Jesus, mostrava o ministério de Jesus. Moisés foi um sussurro de Jesus, gente. Porque Moisés e Jesus realizaram sinais e milagres. Abriu um mar, gente. Vocês imaginam o negócio. O que é isso? Os filmes de Hollywood fizeram bem legal, mas é muito mais que aquilo. Moisés bateu o cajado e o mar abriu, gente. Ah, pastor, isso aí é história. Isso é real, mais do que essa aula. É o Deus Todo-Poderoso que fez milagres e maravilhas. É o Deus que pegou um menino chamado Davi e fez ele vencer um gigante guerreiro. Era impossível, gente. Como é que um menino vence um gigante, um guerreiro treinado? Não tem lógica. Tem lógica, porque Davi, ele declara, você vem com espada, mas eu vou contra você, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus tomava Davi. Foram rejeitados pelo seu próprio povo. Ah, por que esse homem está falando isso? Leva a gente de volta para o Egito. E xingava o Moisés. Os próprios familiares de Jesus não acreditavam em Jesus. Moisés trouxe a lei de Deus no monte Sinai e Jesus trouxe as bem-aventuranças no monte. Jesus é a própria lei, como eu já disse. Jesus, ele mostra o que realmente os 10 mandamentos ensinando as bem-aventuranças. Ficou claro para vocês? Ah, pastor, você forçou o texto. Vocês acham que foi forçado ou está muito claro? Eu acho que está muito claro. Acho, não tenho certeza. Bem, esse meu amigo que já está com Jesus é o Jerry Peterson. Ele disse algo que eu gostaria que você, de tudo que a gente conversou, você pegasse agora. Vamos lá? A salvação é a ação de Deus, não nós. A incompetência pode ser a qualificação essencial para que não tenhamos arrogância de tomar para nós algo que não compreendemos e não controlamos. Nossa visão é limitada. Nossos passos são apenas tentativas. É assim que atravessamos o terreno da fé. Com humildade, não com capacidade. Moisés foi esse incapaz. Moisés foi esse pequeno. Moisés não é o grande. Moisés foi o instrumento. Moisés foi aquele limitado. Foi aquele incapacitado que Deus usou para abençoar e libertar uma nação. A fraqueza de Moisés, as limitações de Moisés, apontam para a dependência e que é só Deus que salva. O nome de Jesus quer dizer só Deus salva.
Jesus foi pequeno. Jesus foi humilde, para também revelar a glória de Deus. Eu creio que, na prática, isso traz algo muito importante para nós. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Que Deus nos dê a graça da humildade. Que Deus nos dê a graça da submissão. Em Hebreus, capítulo 3, de 1 a 5, diz: portanto, prezados amigos cristãos, companheiros nessa vocação, até as últimas consequências, olhem com muita atenção para Jesus. O autor de Hebreus está falando, olha para Jesus, gente. Por quê? Por que olhar para Jesus? E olhar com muita atenção. Ele está no centro de tudo. Em que cremos. Pois foi fiel em cumprir tudo que Deus ordenou. Moisés também foi fiel. Mas Jesus tem maior honra. Entenderam? Moisés foi legal. Mas quem é o grande é Jesus. O construtor tem mais valor que sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor por trás de tudo é Deus. Moisés fez um bom trabalho na casa de Deus. Mas foi um trabalho de servo, deixando as coisas preparadas por aquele que haveria de vir. Cristo, o Filho, tem a responsabilidade da casa. Eu encerro nossa aula com Hebreus, porque a próxima aula nossa vai ser exatamente Hebreus, né? Que nós vamos mostrar para vocês que Jesus ele é superior a Moisés, aos profetas, ele é a chave hermenêutica, ele é a razão de tudo, de todos, ele é a razão de Israel, ele é a razão da igreja, ele é a razão do mundo, tá? Jesus, ele é maior, ele é o maior, porque a responsabilidade da casa, da vida, do reino, é dele. Vocês conseguiram fazer esse link? Moisés e Jesus? Vou abrir aqui. Gente, e aí? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer, daí eu falo alto aqui, os irmãos de casa escutam. São 10h10, então nós temos aí até 10h30, tá bom? Alguma pergunta no chat, Gui? Nossa irmã Silvana falou, talvez por Moisés pedir para Deus estar o nome dele no livro da vida, fosse a sombra que apontava o sacrifício do Cristo na cruz, que fez pecado por nós. Isso mesmo. Exatamente. Amém. Mais alguma pergunta? Gente, vocês estão aqui. Nossa sala tá bonita, viu, gente? Mostra depois a sala para eles. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Algo não soou legal aqui? Certinho? Sim. Claro, né? Mas existem algumas coisas que foram anuladas. Sim. Eu não Uhum. Mas, assim, por exemplo, algumas coisas como não, quando a gente fala de não comer carne, para o sábado, essas regras, né? Já no Novo Testamento, isso já não tem mais. Então, esses mandamentos, né, essas ordens de Deus foram anuladas. Né, em contexto, por que elas foram anuladas? Certo. Né? Ó, elas, na verdade, elas foram completadas plenamente em Cristo. Então, Cristo, ele, muitas daquelas ordenanças, daqueles rituais que apontavam para o problema da separação, para o problema do pecado, foram resolvidas em Cristo. E se foram resolvidas em Cristo, não precisava fazer mais. Já resolveu, porque Cristo já resolveu tudo, gente. Só falta agora mais alguns dias até a volta dele para ser a plenitude da vida. Mas ele resolveu tudo no sacrifício, na sua vida, morte e ressurreição. Então, muitas dessas leis,
dessas ordenanças, elas já foram não anuladas, mas foram concluídas, elas foram efetuadas, elas foram realmente, plenamente realizadas por Cristo em Cristo. Ponto. Eram leis amorosas. O próprio comer carne e não comer carne de porco, como é que cria porco no deserto? Como é que mantém carne de porco no deserto? Na gordura? Mas será que dá? Era uma questão até de higiene. Tinha muita coisa que era uma sociedade de informação para aplacar certas epidemias, certas doenças que existiam nas demais nações, e Israel começou a ser mais saudável por causa dos seus próprios rituais religiosos. Então tem muita, por isso a gente precisava um tempo agora entrar em detalhes em cada um deles, mas comer carne de porco era uma dessas. Não era uma carne como a de hoje, né? Bem tratada, tem geladeira, e dá tudo bem, né? A gente pode comer com parcimônia, né? Então tem esse lado. Então, gostaria que você guardasse todas aqui. Todas as leis morais continuam. O que são leis morais? Que tem a ver com honrar Deus, com amor ao próximo, princípios de vida, de moralidade, de postura, de caráter. Essas não mudaram. Mas as leis rituais, elas mudaram. Elas foram concluídas, realizou plenamente na vida, na obra, no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Por isso não precisa mais matar cordeiro, por isso não precisa expingir sangue, porque se tem um povo que está lavado no sangue, somos nós. Entendeu? E guardar o sábado, precisamos continuar guardando o sábado, viu, gente? Mas na perspectiva que Jesus nos ensinou, que o sábado não é maior que o homem, que o sábado foi criado para o homem. Para o homem para quê? Para o homem ser saudável, para o homem aprender a viver em família, para o homem ser trabalhador, trabalha bem, e no dia que tem que descansar, descansa bem. Curte a vida, ora, brinca com os filhos. E o sábado é dia de descanso, que pode ser na segunda, terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para nós, o domingo é o sábado dos cristãos, porque é o domingo da ressurreição. Tá? Daí a igreja pegou o domingo por causa da ressurreição. E daí, quando algumas igrejas falam tem que ser o sábado, senão você vai perder a salvação, isso é heresia, porque não perde salvação. Porque é salvo quem tem Jesus, não é quem guarda sábado. O sábado é para trazer vida. E eu tenho alguns irmãos aqui que trabalham numa empresa e que tem que trabalhar no sábado, mas folga na segunda. Eu estou trabalhando aqui hoje. Eu não trabalho. Mas amanhã é a minha folga, é o meu descanso. Então, amanhã eu posso acordar mais tarde, amanhã eu vou se puder nadar, vou nadar, vou ficar com meu filho, vou brincar, vou desligar até às vezes o celular. Amanhã é o meu sabbat, meu descanso. Tudo bem? Está claro para vocês? A gente pode depois conversar mais sobre isso, porque existe um movimento também muito forte, tanto de negação, quanto da gente ter que viver a lei do Velho Testamento, né? E o sábado é algo muito forte ainda nos nossos dias, né? Mas eu creio que o princípio do sabate continua. Mas tem que ser o sábado, foi ontem. A gente não encontra nenhuma base bíblica para isso. A gente encontra o domingo, e o domingo, para a maioria, é um dia mais tranquilo mesmo, né? Claro que tem muita gente que trabalha no domingo. E aí, está em pecado quem trabalhou no domingo? Lógico que não, gente, porque a questão é o princípio. Se não volta a lei. Se a gente está falando o que Jesus fez não foi suficiente. Ficou claro? Melhorou um pouquinho? E o pessoal de casa? Vocês estão ainda aí? Ó, tô vendo a cozinha da Miriam. Miriam, já pode fazer almoço para nós, para todo mundo aqui, hein? Ó, só tem umas, deixa eu ver, 3, 6, 9, 10, tem 25 pessoas. Cabe todo mundo aí? Aí é aglomeração. Cabe, mas é aglomeração, não pode. Ela falou que é aglomeração, não pode. Saiu bem, né? Ó, irmão Silvestre. Ó, quem puder abrir a câmera agora, abra aí, dá um tchauzinho para a turma, porque a turma estão vendo vocês aqui no telão. Uma pergunta aqui. Gente, tudo bem, então? Esse esclarecimento do sábado foi muito bom, viu, pastor? Ah, que legal. Porque a gente fica
assim, fica